Podcast Cinema Aventura. Começando mais um podcast Cinema Aventura, o seu canal da ação, das artes marciais, ficção científica, guerra, western, da biografia de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes do cinema, quinzenalmente nos agregadores de podcast, Anchor, Spotify, Google Podcasts. Se você estiver ouvindo no Spotify, por favor, dê as suas estrelinhas, que isso vai estar ajudando demais o podcast. Nós temos um canal no YouTube com edições especiais aos sábados. Se não for inscrito, se inscreva, ative as notificações e dê o seu like aí, senão você esquece agora no comecinho. E também temos um perfil no Instagram. Se você quiser, nos siga lá. E hoje nós vamos invadir as estradas do estado da Vitória, na Austrália, para falar de Mad Max, de 1979, dirigido por George Miller, o filme que revelou ao mundo o Mel Gibson. Nós também vamos falar do Carsploitation, esse subgênero da aventura. Vamos falar de alguns filmes, então se você estiver ouvindo Cinema Aventura, já deixa preparado aí para anotar alguns filmes. E também vamos falar um pouquinho do cinema australiano dos anos 70. E para essa grande pauta aí, eu sou o Marcos Damiani Lobo, no V8, o motoqueiro filósofo Adriano Borges. Opa, tamo aí, galera. Vamos caçar acidente pra gente gerar conteúdo aí. E ele, do Cine Alerta, o policial pós-apocalíptico da cultura pop, Alexandre Luiz. Só se for para policiar crítica ruim, né? Porque ultimamente tá difícil. O pessoal tem feito umas colocações aí nas redes sociais que eu vou te falar uma coisa, viu? Se as redes sociais fossem a estrada lá do Mad Max, a gente já tá com um sério problema. Nossa, cara. Eu pensei aqui pra gente colocar no contextualização aqui o Carsploitation, que é um gênero tão sub que não tem nem página na Wikipédia, de tão sub que ele é. Né? E assim, o Mad Max faz parte, é um grande representante desse subgênero aí. O fenômeno de filmes sobre carro, a gente sempre lembrava do Paul Newman, né? Aquele filme da NASCAR dos dias em Le Mans, lá 40 horas em Le Mans, né? Tinha Bullet também. Então, no final dos anos 60, final dos anos 70, a gente tinha já esse fenômeno em relação aos carros, a gente já tinha interesse, né? Porque no final dos anos 60 e anos 70, a indústria, teve um boom da indústria, tanto nos Estados Unidos, mas a gente vai falar mais especificamente da Austrália nesse comecinho, né? Então, o interesse já existia antes desses filmes que a gente vai falar agora, né? Até nos anos 50 já tinha, né? Já tinha alguns filmes já. Alexandre, quer falar ou... Foi legal você trazer o Bullet para a questão. Eu até ia perguntar, né, se vocês consideram o Bullet como Carsploitation, né? Porque não é exatamente... Né? De perseguição. Porque o Bullet é um filme grande, que já tinha um astro consolidado já, né? Aí, porque se a gente for comparar com o Mad Max é um filme de guerrilha, feito no braço mesmo. Então, a gente coloca... O que é um Carsploitation? É baixo orçamento? Então, não sei se dá para entrar no gênero, mas o interesse do carro já tinha, né? Pro carro. Envolve mais a questão da violência e a questão da utilização do carro como uma extensão do próprio personagem, né? Como no Vanishing Point, por exemplo. Vanishing Point lá de 71, aqui no Brasil ele é Corrida contra o Destino, que é até legal porque o Vanishing Point é bem um sem destino versão carro, né? Enquanto sem destino na moto, o Vanishing Point é o sem destino versão carro. E aí quando veio pro Brasil, resolveram fazer essa conexão no título, né? Então, tem como dizer que não foi proposital isso aí. E assim, eu acho que o Bullet não mas eu acho que ele é daqueles filmes que não são de um gênero, mas são importantes para o desenvolvimento do gênero. Porque ele não é do gênero. Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí. Por causa da montagem, né? A gente pode falar por causa da montagem da ação, né? Sim, por causa da montagem e por causa da forma como as perseguições eram filmadas, né? Que eu acho que não tem ninguém que fez filme com carro e depois de assistir Bullet falou, putz, é isso que eu quero. Ou Operação França, nesse sentido também, né? Por conta daquela perseguição incrível lá. Então, o Bullet, ele tem essa importância. Tem a importância do foco no veículo. Você assiste ao Bullet e você tem vontade de ter aquele carro.
Sabe? Você sai do filme querendo ter aquele carro. A mesma coisa acontece com os 60 segundos, por exemplo. A mesma coisa também acontece com o V8 do Mad Max, sabe? Você sai pensando, putz, será que dá muito trabalho arrumar um V8 desse? Eu só queria falar assim que nos anos 50 já tinha, por exemplo, o... Cara, isso aí é incrível quando a gente começa a descobrir as coisas, né? Velozes e Furiosos de 54. Sim, né? Exatamente. Filme produzido pelo Roger Corman, né? Que esse filme fez ele ser diretor, não que ele era diretor do filme, mas assim, ele foi diretor de segunda unidade, e aí ele resolveu ser cineasta porque ele viu muita coisa que não deu certo lá na direção do cara lá, e falou assim, não, agora daqui pra frente vou ser diretor desse negócio. Nossa, né? Se tiver que não dar certo, por minha culpa, não por todo mundo. Quem quiser, tá interessado nesse filme, tem no YouTube legendado esse filme aí, pra quem quiser assistir, um filme bem, mais ou menos. É porque, assim, não sei se vocês concordam comigo, assim, quando a gente fala do estilo Car Exploitation, é como se fosse uma realidade alternativa, paralela do que a gente tem, né? Porque a gente vai entrar nessa discussão já. O George Miller e o Byron lá, que morreu, né? Que eles dirigiram o filme praticamente juntos, assim. E eles criam essa realidade alternativa porque é inverossímil fazer o que é mostrado no filme na realidade que a gente tem. Então, o que fez ele ser um filme mais pós-apocalíptico? O baixo orçamento, né? Porque não tinha grana, pouca gente envolvida. Então, foi uma forma de eles ter essa narrativa mais livre, assim. Eu não sei, eu acho que tem mais a ver com a questão do carro mesmo, como um personagem, como parceiro até do protagonista. Dá para considerar o Encurralado do Spielberg como Car Exploitation? Acho que dá, né? Eu acho que dá. Porque é o filme todo ali na estrada, a gente tem toda a exploração. O outro carro é tipo um personagem, né? O vilão do filme é o caminhão, né? A gente nem vê o motorista. Então, assim, é muito legal isso. Então, acho que é um bom exemplo. O Mad Max, eu acho que ele vem para acrescentar mais uma camada nesse subgênero. E aí criar também um próprio subgênero que depois veio à exaustão nas décadas seguintes, principalmente nos anos 80, que é o do pós-apocalíptico, né? Não criou, mas assim, ajudou a difundir bastante, e muito do que a gente viu de pós-apocalíptico se deve ao que estava acontecendo no Mad Max, que foi pensado inicialmente como uma história em quadrinhos, não sei se vocês sabem disso. Manda aí. É até uma questão assim, de influência mesmo do George Miller. Ele era muito influenciado pela Metal Hurlan. Se você pegar o logotipo do filme, que aparece lá, né, na abertura do filme, é o logotipo da Metal Hurlan. Tem aqueles raiozinhos do lado, assim, mesma coisa. E reza a lenda que ele levou o roteiro para um dos editores da Metal Hurlan como ideia para um quadrinho. Pensando bem, tem bem a cara mesmo dos caras, hein? Tem muito, cara. Aí depois, se você pegar o Mad Max 2 pra frente, aí é Metal Hurlan total. O Estrada da Fúria, então, nem se fala. Ele é total heavy metal, total Metal Hurlan. Muito, assim. O visual dele se deve muito ao que o George Miller lia lá dos quadrinhos franceses da época, né? E eu acho bem interessante isso que o filme coloca, de criar essa realidade alternativa, mas que é uma realidade que tenta falar um pouco do que estava acontecendo na época, porque filme pós-apocalíptico só existe por conta do nosso medo de uma guerra nuclear, do que estava acontecendo lá naquela década em específico, né? A qualquer momento uma superpotência podia apertar um dedo, soltar uma bomba nuclear em algum lugar e ter um holocausto, né? Uma hecatombe nuclear no planeta Terra. Então o filme falava muito sobre isso, e falava muito sobre uma questão de sociedade, sabe? Você pega ali, você vê que ali a sociedade está falida, a lei está falida, os caras se perguntam o que a gente está fazendo aqui, né? Os policiais. Tem momentos ali que os policiais explodem, porque, cara, não sei mais o que fazer, né? A gente prende as pessoas, aí vem um sujeito aqui, solta, e a gente está arriscando a nossa vida. Max, né, tenta até sair disso antes que algo ruim aconteça com ele, mas aí a tragédia acaba perseguindo esse personagem. Né? Então, está falando de coisas fantásticas aí, numa outra realidade, mas como espelho do que eu acho que o George Miller estava vendo que a gente poderia se tornar aí. De certa forma, em alguns lugares, a gente até já se tornou. Se a gente não tomar cuidado, a gente
vai chegar nisso, porque nós somos humanos, os seres humanos vivem dessa forma. Se você não impor ordem, não impor algum tipo de regra social, as pessoas perdem completamente a noção e vai acontecer isso aqui. Entendeu? Vai ter essas brigas de gangue aí por causa de gasolina, né? Ou seja lá o que for, que é o commodity da vez. Então, eu acho que é um filme que trabalha muito o lado ficcional da coisa, mas, ao mesmo tempo, ele soa muito real, sabe? Em alguns momentos, você vê aqui e fala, nossa, caramba, né? É exagerado, mas tem coisas aqui que não é tão distante da realidade, assim. E eles fazem essa questão do culto ao carro de uma forma que não é nem um pouco sutil. Não, que o Mad Max faz isso de uma forma que é bem incisiva, não é sutil, né? Por isso que eu citar logo aquela primeira cena para falar sobre essa questão do culto ao automóvel, né? Daí o que o Alexandre está falando aí, ele diz respeito bastante em relação à natureza humana, né? Ao conceito de estado de natureza. Se a sociedade cai, ela desanda, a gente pode dizer que a gente coloca o monstrinho que está dentro da gente para fora. Bem, vou citar alguns filmes aqui, então a gente já falou o que é o Carsploitation. Falando que a gente não está falando de filmes de corrida oficiais, tipo, não vai entrar Grand Prix, não vai entrar... não, porque aí também seria muito fácil, e eu acho que nem é Carsploitation. Não é. Então... A gente tinha falado do Bullet... Mas tem um outro filme que eu acho que é mais Carsploitation, apesar de ser um filme policial também, que é o Driver, do Walter Hill, né? Sim. Sim. Então, você já falou ele? Aí o Corrida contra o Destino, do Richard, que você falou, cara, e é um filme bonito de assistir, né? Ele é muito bem fotografado, né? Sim, e ainda teve a contribuição maravilhosa para a trilha sonora da abertura do Globo Repórter. Porra, cara, quando eu assisti, eu falei, não é possível, cara. É possível, mano. Sensacional, que é do Richard Serafian, né? Que é o nome do cara, né? E tem uma refilmagem, vocês já viram a refilmagem? Com o Viggo Mortensen, né? Com o Viggo Mortensen. Pois é. Cara, eu não assisti esse filme, tá? A refilmagem, nunca assisti. Pois é, eu assisti na Globo numa madrugada nos anos 90. Eu acho que tem cara de Intercine, né? Total, foi no Intercine mesmo. É dos anos 70 esse filme? Então, tem o dos anos 70, de 71, que é esse, né? E aí tem a refilmagem com o Viggo Mortensen, que é de 97, eu acho que é. Por aí, metade dos anos 90. Isso também. É um filme muito bom, Adriano. Esse filme é muito bom. E tem no YouTube, esse aí também tem no YouTube. Tá, legal. Aí tem o do Monte Hellman, né? Que é muito bom também. Que esse sim, né, cara? Tipo, os personagens não têm nome, tipo, o nome do cara é motorista, o outro cara é mecânico, o outro cara é o dono do outro carro, né? Que eles disputam ali. Os diálogos é só sobre carro, é tudo sobre carro, tudo sobre carona, viagem, não sei o que e tal. Esse aí é bem minimalista nessa parte, assim. E tem, novamente, um final meio abrupto, assim, que é bem característico ali do diretor. É um filme muito bom, sabe? É um filme bem... meio que quase que tipo o filme definitivo de Carsploitation, assim, né, nessa pegada de diálogos e tudo, né? Aí até o Peter Weir fez um filme chamado Violência por Acidente, que é o primeiro filme dele, longa-metragem. O Alexandre falou dos 60 segundos, que esse dos anos 70 é bom, o do Nicolas Cage já acho uma porcaria, cara. Eu achava divertido o Nicolas Cage quando eu tinha visto. Com a Angelina Jolie, um monte de gente lá, né? Eu não gosto muito do original também, não. Eu acho o original, na verdade, é uma grande desculpa pro cara lá, que era dublê e que atua no filme, fazer a dele com o carro, entendeu? Porque a história mesmo, assim, a trama... Não é. A própria direção do filme eu acho bem complicado, sabe? As manobras são legais até. Algumas manobras lá são bem bacanas, assim. Não, é que eu falo assim... Às vezes o pessoal pega os 60 segundos do Nicolas Cage, aí lá tem 3 minutos de perseguição. O filme inteiro tem 3 minutos. Esse aqui tem meia hora de perseguição. Então, se for por causa disso, a pessoa não pode reclamar disso aí. Não. Eu gosto do Nicolas Cage, assim, porque eu gosto de filme produzido pelo Jerry Bruckheimer, e ele tem aquela cara extremamente solar, colorida, tudo estourado. Olha, Alexandre. Acho legal. E tem Exato, isso que eu ia falar. A coisa que eu mais gosto é a música do The Cut. Aí tem... Você sabia que essa música tem sido gravada pelo Aerosmith?
Tem bem cara de música do Aerosmith mesmo, cara. Ela é da Annie Warren. É a mesma compositora de música do Aerosmith pro Armageddon. E tem, se você procurar, tem a demo com o Aerosmith. Caramba, hein? Porra. Vou te convidar para um programa de canções, tá? Porque ele foi fazer o 2, né? E aí ele foi fazer uma manobra lá e um poste de telefone caiu no cara, né? Matou o cara na hora. Essas coisas que acontecem com dublês, assim, e acontecia muito naquela época, né, cara? Não, o interessante é que ele bancou o filme, né? Ele fez tudo no filme, né? Sim. Aí tem até achei bacana esse tipo de podcast que eu não tinha assistido, que é o Fuga Alucinado, com o Peter Fonda. É um filme de ação bacana, assim, bacaninha e tal. Aí eu acho que... Aí tem um outro com o Peter Fonda. Cara, esse filme, que é Corrida com o Diabo. Não sei se vocês assistiram esse filme aí. Esse filme é bem aquele negócio que às vezes o pessoal, assim, critica de filme americano, que é assim, o filme é sobre culto satânico, e aí no final do filme tem 20 minutos de perseguição com o Peter Fonda dando tiro em cima daqueles carros RV, aqueles carros de turismo americana, pra ter perseguição, pronto. Aí já vale a pena, aí já compra a ideia do filme. Não, cara, o final... E o Cannonball, ele entra nessa vibe total, né? Só que assim, o elenco era estelar pra época, né? Tinha um monte de gente famosa. Você chegou a ver, Alexandre, esse? Você assistiu? Sim, faz muito tempo, mas eu lembro de algumas coisas do filme. O filme é muito bagunçado, né? Ele tem boas ideias, ele tem um culto ao carro, tá lá. Só que ele é um arremedo de personagens excêntricos, assim. E na hora do vamos ver do que interessa, que é a corrida, não tem cenas muito boas, assim. Tem uma cena deles subindo barranco, uma perseguição, assim. Tem aquela cena inicial do carro preto com o helicóptero em cima, quando o filme abre. Você tá falando o Cannonball Run, né? O Cannonball. Porque tem o Cannonball com o David Carradine. Não, o Cannonball Run, a corrida. Corrida, com o Jack Chan. Então. É que tem o Cannonball com o David Carradine, que aí tem até o Stallone de novo, só que numa pontinha com o Scorsese, cara, na mesma cena, uma coisa assim. Caramba. Você não vê. Mas o Cannonball, ele tem umas ideias interessantes, só que ele é muito bagunçado, assim, não dá pra aproveitar muita coisa. E aí tem o Corrida da Morte, que eu acho que, assim, que das sátiras, assim, eu acho que é o maior de todos, né? Esse é Carsploitation total, né? Esse não tem nem o que dizer, assim. Que é com o Carradine, com o Stallone, né? Antes de Rock. Né? E assim, eu acho bem divertido, cara. Eu acho muito. Tudo muito bom, assim. Eu gosto. Ele é bem cara de filme de. Um universo de quadrinhos também, né? Tem uma construção de mundo ali, sabe? Sendo feita e tal. Eu acho legal isso. Sabe quem que tá nesse filme aí, Adriano? O Martin Cove, cara. O filho dele é ator também. Não, é um filme que, tipo, os caras ganham pontos por matar pessoas no meio da estrada, né? Ou até os próprios mecânicos vale a pontuação ali dos caras ali. Pô, tem o jogo do PlayStation 1, que é o Carmageddon, que é mais ou menos essa vibe aí. Você ganha ponto no jogo por você atropelar as pessoas. Foi banido em vários países o jogo. É mais ou menos isso, né, Alexandre? No Brasil. No Brasil foi banido no Brasil. É o Carmageddon, o Marcos. É a mesma ideia. Carmageddon, pô. O Carmageddon. Sensacional esse jogo. O pessoal não entende. Eu joguei bastante no Play 1 já. Eu jogava no PC, mas era muito legal, esse jogo era muito legal. Mas é pra dar risada, né? O pessoal leva a sério as coisas. Também. Só ninguém vai sair atropelando porque jogou alguém. Aí o primeiro filme do Ron Howard também é o Grand Theft Auto também, que é sobre isso e tal. E aí tem o subgênero, né? Tá cada vez mais difícil a taxonomia dos gêneros de cinema, né? Que é com caminhão, né? Que é mais uma coisa do Carsploitation, né? Basicamente, né? Que aí tem tem o Comboio do Medo. É o Comboio. Tem o Comboio, né? Que é do Sam Peckinpah, que é com o Chris Christopherson. Chris Christopherson contra Ernest Borgnine. Olha que beleza, hein? O Comboio do Medo é o Frederick, né? Frederick Lin. Que vai ter remake, que vai ter outro filme, inclusive. Filmaram um novo. Era remake, inclusive, né? Hã? O do Frisk já era remake. Já era remake. Sim, já era do... Qual é o nome do diretor? Sam Peckinpah. Não, é... Não. O filme italiano. O Salário do Medo, Adriano. Salário do Medo, exatamente. Filme francês, do Clouseau. Isso mesmo.
Salário do Medo. Era europeu, não tava lembrando de qual país. Aí, ó, eu não ia... Porque assim, a gente resolveu fazer o recorte do Mad Max primeiro, porque eu acho que nem o Alexandre falou no começo ali, o Mad Max 2 já vem outras influências, e aí a gente já tem um outro mundo, vamos falar assim, né? Tem um outro podcast, inclusive. Opa! Aí, ué, eu acho que dá pra fazer um podcast do Mad Max 2. Até porque o Mad Max 2 é muito mais filme, mas aí também a gente não precisa... não precisa dar spoilers. Cara, mas teve um filme... O que aconteceu com o Mad Max foi um pouco parecido, nas devidas proporções, com o que aconteceu com o Evil Dead, né? Sim. O Evil Dead 2 é o que o Sanheim queria fazer com grana, que foi o que ele e o Byron lá fizeram no 2, né? Então, o que ele queria fazer, na real, depois que o roteiro ficou pronto, ele tinha a ideia do quadrinho já também, ele colocou no 2, com mais produção, com mais dinheiro, né? Também. Estúdio por trás, daí é um negócio maior, já envolve uma produção ali mais organizada, né? Que teve muita coisa no braço ali no primeiro filme. Inclusive tem até a curiosidade, né? Que o Mad Max 2, nos Estados Unidos, ele não saiu como Mad Max 2 porque não tinha saído o Mad Max 1 lá. Ele sai como Road Warrior e aí joga lá. Depois que vai lançar o Mad Max 1 lá nos Estados Unidos, veio daqui e tal. Tanto que o Mad Max 2 ele é um filme isolado. Você não precisa ter visto o primeiro. Ele te explica o que você precisa saber do personagem. Bora lá. Aliás, isso eu comparo também com a trilogia do Mariachi do Robert Rodrigues, sabe? Se você pegar os 3 filmes lá, sei lá, não precisa de você ver o primeiro para ver os outros, e também não precisa ver o segundo para ver o terceiro. Eles parecem terem aquelas histórias que são contadas e que cada vez que alguém conta tem alguma coisa diferente. E aí isso vai criando uma aura daquele personagem e cria uma história diferente. O Mad Max é isso, porque não tem conexão. Se você pegar o Mad Max 1 pro 2, tem um pouquinho ainda. Mas do 2 pro 3 já perde essa conexão, você já vê o 3 como algo isolado. E Estrada da Fúria, então, você fica se perguntando, será que esse Max é o mesmo Max lá de trás? Porque tem coisas que ele fala que não fazem muito sentido com a história, o momento que ele está vivendo, que momento é esse? E a gente vai ver isso de novo no Furiosa. Furiosa se passa num momento ali que você fala, peraí, se ele se passa aqui, em que momento que está o Max nessa história? Porque o lance lá do evento pós-apocalíptico que leva para o Mad Max 2, ele acontece entre o Mad Max 1 e o 2, né? O 1 ainda tem um resquício de sociedade, o 2 já está total. Devastado, né? Devastado. Pois é. E aí me parece que o filme da Furiosa vai se situar entre o 1 e o 2. Nossa! E olha, aconteceu a guerra. Mas aí onde é que... Então, não se prenda, quando você for assistir Mad Max, não se prenda a cronologia. Veja cada filme como algo isolado que você vai ter uma experiência... É interessante, porque na época das críticas, assim, a gente não vai falar do 3, é que eu vi o 3 recentemente, né? Muita gente criticava, inclusive os críticos renomados da época, Pauline Gael, ela falava que incomodava ela era essa falta de senso de continuidade que não tinha. Porque uma coisa que conectava o 2 e o 3 é o personagem do avião lá, era o mesmo personagem. Tá, que um avião que dá um tiro nele logo no comecinho do 3. Não sei se vocês lembram. É que eu vi o filme. Sim, é o Bruce Spence. Então é o mesmo personagem, é o mesmo cara. Aí tá, é o mesmo personagem, é a mesma coisa e tal. Tem isso, mas não tem aquela continuidade latente, então você fica meio perdido e tal. Mas aí com o filme de 2015 faz isso muito bem, né? Essa questão de você não se prender a esse senso cronológico. Cada filme tem a sua identidade. E isso faz parte da gênese do Mad Max. Eu acho interessante, né? Eu gosto muito disso, desse aspecto em si. Assim. É interessante, eu gosto também, eu acho legal. Porque dá essa aura de história, realmente, fábula. Sabe? Que alguém contou e a gente está conhecendo a história desse herói como se estivesse vendo algo antigo e não algo no futuro, sabe? Como se a gente estivesse vendo depois de já ter acontecido. Eu acho bem, bem legal isso. E esse primeiro filme, ele é realmente uma história de origem, né? É uma história de origem não só do Max, mas desse universo também, né? A gente conhecer um pouquinho desse universo para depois aprofundar. E muito por conta das limitações financeiras que o George Miller tinha na época. É muito melhor você fechar naquilo que você consegue fazer. E eu acho que nesse sentido ele se sai muito bem.
É um filme muito bem dirigido, tem umas cenas de ação que a gente fica se perguntando, cara, se o cara não tinha dinheiro, como é que ele fez isso, né? Sim. Muito na raça. Ô, Alexandre, você sabe mais ou menos o comecinho aí da história? Ou... Como é que foi? Como é que começou tudo? Produção? Eu posso falar aqui, aí vocês vão... A ideia embrionária, assim, o Byron Kennedy, que é um dos diretores da época, ele era produtor, diretor, ele fez junto com o George Miller, né? Esse cara ele era ficcionado por a história de um jornalista específico, que ele pegava o carro e ele ia atrás de acidente. Vocês assistiram o filme O Abutre? O Jake Gyllenhaal? Né? Então ele era aficionado por esse tipo de história. Aí eles tinham um projeto de fazer um filme sobre isso, mas fazia mais sentido você ter um policial do que um jornalista, né? Até pelo motivo do cara ter mais habilidade com o trânsito, na questão de lidar com os marginais, de você ter jogo de cintura para lidar com o marginal, né? Porque o policial ele tem mais jogo de cintura para lidar nessas situações difíceis de pós-apocalíptico, porque ele sabe lidar com o vagabundo. É igual acontece com o personagem lá do The Walking Dead, né? O Rick. Ele é policial. Faz sentido o policial ele sair melhor nessas situações. O cara sabe lidar com bandido, né? Então, em vez do jornalista, a gente pode colocar um policial, que eu acho que vai ser uma coisa mais verossímil na história, né? Então, eles eram aficionados por essa história envolvendo o acidente, o que acontece quando a pessoa ela se acidenta de verdade, né? E o George Miller, ele entendia disso, de ferimento, porque ele é médico, né? Ele é doutor. Ele é médico de verdade, né? Aí o Byron, ele estava ficcionado com essa ideia de carro, de acidente. Se conheceram num curso, né? Do que acontece quando a pessoa se acidenta de verdade, né? Então tem bastante essa coisa de hospital também do primeiro filme, né? Então os caras realmente sabiam o que estavam fazendo em relação a ferimento. Tem alguns termos técnicos que tem, o cara machucou o fêmur, não sei o que lá. Isso aí é tudo coisa do George Miller, porque ele era médico mesmo, né? Então a história ela começa com essa questão dos caras serem aficionados por essa história do jornalista que sai por aí caçando acidente, e ele fez isso por algum período no comecinho com o George Miller. Tinha um acidente, eles saíam por aí, vamos dar uma volta por aí de madrugada, onde a galera tá chapada, a galera tá bebendo bastante, a gente vai ficar andando por aí de madrugada, vai que a gente vê um acidente de verdade, né? Aí a gente vai pegando ideia para trabalhar, né? Para ver o que acontece com o carro quando ele maceta. Então a galera tirava foto, pegava fotos sobre isso, né? O Byron, ele ia na casa de George Miller e ficava folhando os livros de medicina deles, sobre hemorragia, sobre ferimento, né? O que poderia acontecer. Então o fascínio começou desse jeito. Criaram a questão do policial, que eu acho que combina mais com um herói mesmo, né? Porque o Max é um herói mesmo, né? E isso começa a ser trabalhado no primeiro filme, né? E aí... discute, né? A falta de heróis no mundo. Então o Max seria essa ponta... Ele é um herói mesmo, né? Ele é introduzido todo como um herói, né? Ele tem uniforme, pense para mostrar o rosto dele no começo do filme. Tem umas questões... Ele tem até um mestre lá que fala pra ele, não, nós precisamos de pessoas como você, não sei o que, né? O Fifi lá, né? Cara... Esse personagem ele é diferente, o ator foi bem escalado, é divertido ele, né? O cara ganhou perfeito, né? Se fosse dos tempos de hoje, Ron Perlman, cara, fazer esse papel aí, cara. Verdade. Aí pra desenvolver melhor essa ideia que o Adriano falou, o George Miller chamou um cara chamado James McCaulland, que era cinéfilo jornalista, e ele pegou o cara por causa que era jornalista, por causa que a Pauline e Kael, né, falavam que os melhores roteiristas americanos eram todos jornalistas. E aí ficou com esse negócio na cabeça, não, vou pensar esse cara aqui pra fazer o roteiro comigo. O cara foi baseado num rascunho lá que o George Miller tinha feito, só que o George Miller levava ele no cinema para assistir filme de ação e tal, aquela coisa toda, para ele ver como é que era, e ele deu uns pitacos, né, de como é que ia ser e tal, e também nos diálogos assim. Mas vamos ser sinceros, né, o ponto fraco desse filme são os diálogos, né, porque tem umas coisas assim que só é boa por causa, das vezes, da atuação de alguém.
Mas eu acho que não é a intenção do filme também se pegar a isso, não, né? Porque a intenção dele era fazer um filme mudo, né? Pois é. Se você pega, inclusive, o que ele vai fazendo com o Max vai falando cada vez menos dos filmes, né? Sim. No Casa da Fúria, o Max é quase mudo. Ele quase não fala. Assim. Sei lá quantas palavras ele fala. Eu estranho, no segundo, porque quando eu revendo aí o podcast, o cara fala assim, nossa, mas ele fala tanto, assim, até conversa com a família, tem uma coisa bem assim, normal. Tem algumas coisas em relação aos diálogos, ao roteiro, que são piadas internas e a gente meio que não sabia. Não sei se vocês lembram daquela cena do amigo dele lá, antes de ele morrer lá. Ele vai interrogar um cara junto com a menina numa moto e tem a parte da moto que é pequenininha, sabe do que eu tô falando, né, Alexandre? Dessa cena, né? Aí eles ajudam ele com alguma informação, assim. Ele falou, vou te dar um cartão aqui, ó, você coloca o cartão chave de cadeia, né? Isso aí é uma piada interna no roteiro. Porque o inspetor de polícia lá do estado da Vitória, lá em Melbourne, né, deu um cartãozinho, um documento para eles, um ofício, que poderiam fazer eles infringirem algumas leis de trânsito, né? Pode fazer algumas barbáries, assim, coisa leve e tal, que é o cartão chave de cadeia. Isso virou piada entre o elenco e eles colocaram isso dentro do filme. Porque os caras... Então tem uma coisa que não tem sentido pra gente, mas tem sentido pra eles, né? Pra gente achar tosco e tal, né? Porque os caras iam já uniformizados de casa pra chegar no set, né? Como é que vai explicar que os caras com arma... Então, daí tinha esse documento que eles falavam que é o cartão chave de cadeia, né? É engraçado você falar isso, porque assistindo ao filme agora, antes da gente começar a gravar, eu vi bem agora mesmo, então o filme tá bem fresco na memória. Eu nunca tinha percebido isso, que quando ele dá o cartão pro cara, ele dá uma risadinha, assim, parece muito uma coisa meio improvisada. Exatamente, é uma piada interna, Alexandre. É uma piada interna entre cara, aliás, só uma última curiosidade, que para arrecadar o resto da grana do filme, né, porque chegaram lá pros produtores, os caras falaram, não vai dar tudo, né, os caras não vão, né. Aí saiu o George Miller e o Byron saíram para fazer atendimento de pronto-socorro, né? Tipo, o cara pegava o carro e o George Miller atendia nas casas das pessoas, cara. Olha esse aí olha, que história, cara. Ele tem a maior cara de professor de matemática, assim, e o cara fazer essas loucuras aí. Aí o Adriano falou desses caras dos motoqueiros e os caras foram pagos na cerveja, né? Não teve nem salário pros caras, né? Eles pagaram na cerveja ali. Cara, isso é muito comum em produção pequena de filme. Você junta uma galera lá, fala, vamos fazer, se der pra fazer, a gente faz e boa, sabe? E aí os caras fazem pelo amor à coisa, pela vontade de fazer. Não tá preocupado com dinheiro mesmo, sabe? Tá preocupado com a produção do negócio. Não, tão de, como o Miller falou assim, é tão de guerrilha, cara, que teve lugar que os caras, com o tempo, a polícia acabou ajudando eles, mas teve lugar que eles gravavam sem autorização nenhuma, né? Sim. Tinha que gravar e vazar já do lugar, né? E a gente sabe que a Austrália ela é meio desértica mesmo, assim, mas eles, para ocupar a estrada, eles causavam engarrafamento, teve problemas de... A gente tá aqui, não tem ninguém, é só a gente, mas no outro canto, lá no outro cruzamento, lá tá um engarrafamento do cacete, né? Aí, para justificar isso, eles tiveram algum problema, teve que ter jogo de cintura em relação com a polícia ali. Aí, vamos falar rapidinho. Quer falar do elenco? Vamos falar do elenco, não? Bom, acho que do elenco a gente não precisa falar muita coisa, né? Tem o Mel Gibson no filme. O Mel Gibson, que não era pra ser ele, né? Era pra ser outro cara, né? Não sei se você sabe da história. Por mais que o Mel Gibson hoje em dia tá meio esquisito, mas ainda bem que foi, porque eu acho que revelou um cara que nos anos 80 ali é um dos heróis definitivos, cara. Cara, e assim, o Mel Gibson nesses filmes, assim, até metade dos anos 80, cara, a atuação dele era muito boa, assim, cara. Não, tipo, era sólido, né? O cara era sólido. Você vê uns filmes com o Peter Weir, uns dramas que ele fazia ali, cara. O Gallipoli mesmo, cara, tá incrível no filme. Sim, não, isso é contínuo, não é só... Ele sempre foi um cara muito coeso dentro dele. Ele é um ótimo ator, né? Tem uma lenda urbana, que eu não sei se é verdade, que... ele apareceu com a cara com uma cicatriz que ele tinha brigado numa briga de bar no dia anterior. Aí eles gostaram disso e achavam que tinha a ver com o personagem e tal. Diz o George Miller que foi escolhido por causa disso, mas influenciou, entendeu? Era pra ser um cara chamado James Hadley,
que o George Miller chegou com o roteiro pro cara, só que aí o cara olhou os diálogos e falou, não, eu não quero fazer isso aqui. Tô fora. O cara tava trabalhando no Matadouro. E o cara ainda escolheu por causa disso. Não vou ler isso aqui, pô. É depois esse cara fez carreira lá na Austrália lá também. O Mel Gibson ganhou 10 mil, cara. Ele ainda tava terminando de fazer a escola de teatro. Aí fizeram um teste lá, um cara, o diretor de elenco chamou lá a turminha dele lá pra fazer teste, ele acabou indo. E quem era da turma dele era a Judy Davis, que também é outra atriz famosa, né? Ficou mais pra frente, ela ficou bem famosa. Ele era parceiro do Steve Bisley, né? Eram os dois, assim, chamaram os dois de uma vez. Eles eram parceiros de teatro, eles eram amigos já antes do filme, né? Eles tinham feito um filme antes, né? Que era tá. Só faz uma ponta, eu acho que. Aí o indiano Hugh Keays-Byrne, como é que é o nome dele? É o... Toe Cutter. E ele era uma presença magnética, esse cara, e ele era do método, viu, gente? Ele não saía do personagem. O cara que faz o Johnny Boy, que é legal ator também, eu esqueci o nome do menino na época. Né? O Johnny Boy lá, ele falou que foi se apresentar pro cara lá, seguinte, eu faço Johnny Boy, tá? Eu vou fazer o Johnny Boy com você, né? Aí ele Johnny Boy, ele pegou o cara pelo pescoço, assim, Johnny Boy, ele já tava no personagem já. Né? Então o cara tava encarnado. E ele é muito bom, ele tem uma presença, ele é vilão mesmo, né? Muito legal, cara. E era pra ser... depois, né? Ele é o Immortan Joe depois no... E ele morreu pouco tempo depois de fazer o Immortan Joe, né? Pois é. Não, e quando o George Miller estava envolvido com o filme da Liga da Justiça, era para ele ser o Caçador de Marte. Interessante, né? Esses são os filmes que, realidades alternativas, aí eu gostaria de viajar para a realidade alternativa onde esse filme foi feito, cara. É muito de saber como seria né? feito pelo George Miller. Exatamente, cara. Principalmente vendo as coisas que o George Miller foi fazendo depois ao longo do tempo, tá? Sabe? Cara, teria sido um negócio... cara, pois é. Não sei se vocês vão colocar isso no corte do podcast, que foge um pouco, assim, mas pegando o gancho do que vocês estão falando aí, era pra ele ser mais grande na indústria do que ele foi, né? Ele fez Mad Max e o que mais, cara? Ele fez o Óleo de Lorenzo, que é um filme interessante, tá, mas foge um pouco. Ele fez... O Baby é bonito, né? Mas, enfim, ele trabalhou pouco, cara, em relação à direção mesmo. Vocês chegaram a ver o filme mais recente dele? O Idris Elba, não é? Com o Idris Elba. Cara, o Idris Elba. Não assisti. Sensacional. É legal? 1000 Years of Longing. É muito bonito o filme. É muito Idris Elba. Isso. Fala de novo o nome do filme, Alexandre, que deu uma cortada. 3000 Years of Longing. Eu não lembro o nome dele em português. Era uma vez um gênio, né? Era uma vez um gênio. Isso, nossa, o cara é um gênio mesmo. Tem a ver com isso. Eu vi na sinopse do MDB, quando eu quis ver os filmes do George Miller lá, tinha esse mais novo, mas eu não vi. As Bruxas de Eastwick? As Bruxas de Eastwick. Ele fez. Cara, eu ser sincero, cara, eu gosto muito de Baby, cara. Eu também, cara. Eu adoro. Eu acho assim que questão de escrita, de roteiro, eu acho que talvez seja o melhor roteiro. Eu acho lindo. Eu acho lindo, eu acho muito bonito, cara. Eu gosto bastante. Aí, cara, o Mad Max, o primeiro, cara, sempre me remete, principalmente aquela cena lá que ele anda assim, tira o óculos, cara, sempre me remete propaganda do cinema em casa. Cara, são imagens assim que ficam gravadas, cara, pra mim, assim, cara. E muitos anos depois eu descobri que não é o Brian May do Queen que faz a trilha sonora. Eu achava que era o mesmo cara. Deve ser o mesmo cara, certeza. É uma trilha bastante genérica, né? Não tem nada assim... Nada demais. Funciona no filme, né? Mas... Exato. Mas eu acho que... A gente no Cine Alerta tem um podcast sobre o Mad Max e a gente comenta justamente sobre isso. Assim, que eu acho que tem momentos no filme que não precisava entrar a trilha. O George Miller poderia ter investido mais no ronco do motor como trilha sonora em vez da trilha do Brian May, sabe? E ele vai aprender isso mais pra frente, mas no primeiro e no segundo, a trilha eu acho que ela entra em momentos que ela não precisava entrar. Que é um vício um pouco, assim, de começo de carreira, sabe? Ele tem muitos daqueles problemas, Alexandre, que a gente tinha comentado no Copland, daquela coisa do cara iniciante, sabe? Aí ele tem
umas coisas que ele... eu vou fazer isso aqui igual, mas às vezes não encaixa com uma coisa ou outra, né? Eu acho que o George Miller, pelo menos, ele tem um pouco de consciência de que ele sabia que não dava para ele fazer tudo o que ele queria. Então, assim, ele sabe até onde ele pode ir, sabe? Não, isso aqui não vai rolar, porque não... Esse é um dos méritos dele, Ele foi muito inteligente, né? Não tem muita grana, a gente vai fazer deserto, apocalíptico e tal. Ele usou as regras que ele tinha, né? Sabe uma coisa também que eu tava pensando, cara? O nome do filme, cara, fazendo assim uma pesquisinha assim dos filmes australianos da época e tal, né? Muitos foram financiados pelo governo, e tem um filme que fez sucesso, que é com o Dennis Hopper, que é o Mad Dog. Vocês acham que tem alguma coisa Mad Dog, Mad Max, o filme foi sucesso, sabe? Aquela coisa pra lembrar um pouco? Pode ser. Sei lá, cara, é bizarro, porque nesse primeiro filme não faz muito sentido o Mad Max, né? Exato. Porque ele é super de boa, ele só vira médio mesmo no fim do filme, que vai lá se vingar e tal. Com justiça, né? Ainda que dá pra entender, né? Mas ele é um cara de boa, se for ver. Ele até chega pro cara, eu não quero mais isso, não quero mais ser policial, porque eu tô vendo que eu vou explodir a qualquer momento, sabe? Vai acontecer comigo o que tá acontecendo com todos os outros. Eu não quero. Eu acho que o principal diálogo que ele tem, o principal diálogo do filme, que é legal, é esse que ele tem com o chefe dele na escadaria, lá na escada, né? Ele fala, o seguinte, é melhor me afastar disso, não é só porque ele tava com medo de acontecer alguma coisa com a esposa dele, que ele tava também, né? Tava meio visado e tal. Mas, eu gosto disso, ele fala. Eu gosto disso, eu gosto do que esses caras fazem. Se eu continuar nessa, eu vou fazer igual esses caras, né? Eu vou se transformar num deles, né? Aí a gente vê um pouco dessa natureza média dele. Então, eu acho que, em termos de diálogo, esse é o melhor do filme, né? Que ele tem com o chefe careca dele lá. E até é engraçado, porque eu acho que ele já tentou outras vezes, o cara só pega o papel assim, amassa. Não, sim, ele vai acompanhando ali na escada. Não, é verdade, não, mas... fica tranquilo, vai passar. Pega uns dias de folga, assim. Parece que ele já tá acostumado que o cara vai fazer isso aí. Sim, com esse tipo de situação, já com bastante gente, né? Com aquele pano, né? Como se fosse uma gravata, que a gente não entende, mas tá ali. Cara. Você vai falar do elenco em relação à atriz, tem um negócio. Fala aí. No filme ainda. Então, antes da Rose Bailey ser contratada, a Johnny Samuel, o nome da atriz, ela já tinha gravado algumas cenas já, né? Isso acabou impactando a produção do filme depois. Aí ela eles já começaram a gravar, a atriz já foi contratada e tal. Aí tava ela e o dublê, que é o Grant Page, eles estavam de moto. Aí teve um acidente que eles entraram debaixo do caminhão. Ela quebrou o braço, ele quebrou a perna, mano. Aí foi um caos, porque ao mesmo tempo eles perderam a atriz principal do filme, que fazia a esposa dele, e perdeu o dublê, que é o principal coordenador, que era o coordenador das cenas de ação que eles tinham. Já não tem grana. Já não tinha grana, já tinha torrado um dinheiro já. Aí já tinha gravado, e os caras tinham outros compromissos e tal, então atrasou a produção bastante, né? Em relação à atriz, eles contrataram outra, que é a... Qual que é o nome da atriz principal? Rose Bailey, né? Não é o contrário? É o contrário, Adriano. Contrário, a atriz que faz a esposa dele é a Joanne Samuel, né? Isso. Contrataram ela. A Rose Bailey foi a que teve o acidente. Mas em relação ao dublê, eles tentaram contratar outro cara e não ficou legal. O cara fazia umas coisas perigosas, assim, eles acharam arriscado e mandaram esse cara embora, né? Aí eles estavam com dificuldade. Oi? Imagina o que esse cara fez, porque já tem coisa no filme que a gente olha e fala, caramba... os caras vão morrer, e vai morrer alguém nesse filme. Chegou ao ponto que eles pensavam isso, né? Mas o que aconteceu? O cara que tinha quebrado a perna, ele... eu vou desse jeito mesmo. Ele saiu do hospital, ele tirou os pontos dele lá e foi com a perna quebrada de cadeira de rodas lá. Então, em uma parte da produção, ele coordenou as cenas de ação na carreira de rodas, cara. Né? Não, você não vai não, você tem que ficar no hospital, você tem que ficar descansando, mano. Mas mesmo assim o cara foi e ele cuspia sangue durante o filmado dos filmes. O cara vai morrer aqui, porra. Né? Esse cara, ele não pode estar aqui, mas enfim, não tem ninguém melhor que ele, então vai o cara desse jeito mesmo. Será que isso daí também não foi incorporado no próprio personagem do Max, né? Porque ele recebe um tiro no joelho e nos outros filmes tem um joelho
machucado, né? Ele usa lá. É viável, né? Sim. Pode ser. A única coisa que não explica é aquela faixa em cima da calça do Goose, né? Que ele tá com uma faixa em cima do joelho dele, por cima da calça, cara. Acho que não foi o George Miller essa parte aí, não. Deve ter sido outra pessoa que não entende medicina aí, cara. Isso deve ser coisa do ator. Deve ter achado legal e... Pode ser, Deve ser. Bem provável, cara. Aí cara, o que me impressiona naquela primeira sequência, cara, agora vamos falar das cenas mesmo, né? Aquela hora, cara, é uma montagem foda, cara. Na hora que o carro vai bater naquela van que tá passando azul, cara, é muito, assim, violento mesmo, assim, cara. Você vê que bateu naquele negócio e o giro que a van dá, cara. Eu acho incrível, cara. É por isso que eu falei, se o cara lá que foi contratado para substituir o sujeito que coordenava as cenas de ação, os caras ficaram com medo, cara, o que esse cara queria fazer, então? Porque olha o nível dessa cena aí, cara, é uma coisa absurda. É muito impactante aquilo. O batido é muito real, cara. É um negócio que você percebe que estava uma velocidade considerável ali, sabe? Sim, sim. Não, eu ia falar daquela cena da explosão do amigo do Toy Cutter, o Knight Rider, né? O Knight Rider. O Knight Rider. Até então não tinha nada parecido com aquilo, cara. Uma explosão daquela proporção. O que tinha feito parecido com aquilo? Não tinha, mano. Então foi um negócio muito impressionante mesmo, né? Então isso, a produção e tal, é uma coisa que ajudou a extrapolar e sair ali da bolha da Austrália, né? Ué, os filmes que a gente citou aí, talvez o Corrida contra o Destino, que tem uma cena mais violenta, assim, cara. Mas os outros não tem nesse nível aí, cara. Não, nem a pau. E outra sacada foda do George Miller, cara. Colocar a câmera mais próximo do chão. Isso. E meter a velocidade ali, cara. Isso aí. Você imagina ver esse filme numa tela grande mesmo do cinema, com esses enquadramentos, com o carro passando quase em cima da câmera. Cara, não tem como. O pessoal foi ver esse filme e ficou impactado, total. Então, assim. mas o cara... Sim. O cara gravando fora da janela a 160 km por hora. É perigoso, cara. Perigoso pra caramba. O risco de alguém ter morrido é evidente, mano. Né? Câmera atrás de motos. O cara na garupa da moto com uma câmera enorme, cara. Coisa... Em relação às motos e aos carros, eles adquiriram em lote. Os carros são sempre o mesmo carro. A moto é sempre a mesma moto. Eles mudaram a carcaça, cara. Eles alugaram as motos da Kawasaki, alugou para devolver depois. Eles alugaram 10 motos da Kawasaki, mudaram toda a carcaça e só conseguiram devolver 3. Né? Porque será, a gente vai né? devolver as motos, é o seguinte, não vai dar para devolver as outras 7, não. A gente detonou, né? Pegou Depois caminhão. eles acabaram comprando as motos e tal, eles ficaram com elas, mas o projeto inicial era os caras compravam, mudavam a carcaça, colocavam a original de novo e devolvia, né? O carro do vilão é preto e o carro do Max ele é mais colorido e tal, mas é o mesmo carro, é exatamente o mesmo carro. As motos também, é sempre a mesma moto, mas a carcaça é diferente, mano. Cara, eu acho o Knight Rider, assim, ele afina demais, assim, cara, depois que... Né, ele fica com medo, né? É porque já tem essa aura do Max, do Max ser o cara foda e tal. A hora que ele percebe, ele vai chorar, cara, é bizarro, assim. Sim, mas sim. Assim, não é muito irreal, não, porque lembra muito... Sim. Na hora do vamos ver que você conhece as pessoas, né? Exato. E era eu acho que era pro carro bater naquele caminhão que tá ali parado, só que ele foi direto, né? Parece que teve um problema ali. Aí depois que eles jogaram aqueles carros lá pro cara bater lá no carro. Que aí já tem aquela explosão lá, cara. E só tem umas conveniências de roteiro assim que me desagrada um pouco, cara. Por exemplo, como é que os caras sabiam que o Goose ia pegar aquele carro e ele ia passar exatamente naquela hora ali, naquela parte da estrada? Eu pensei isso também, sim. E porque ele era um acidente. Ele jogou um negócio pesado, né, num carro que tava vindo no cavaco e pegou certinho ali. É uma conveniência de roteiro mesmo. Eu achei que era inverossímil quando eu vi também. Toda a sequência do que acontece com o Goose é muito bizarra. Ela não faz muito sentido. Assim, porque acontece um acidente, aí você tem que ficar, peraí, será que sabotaram a moto dele? E aí o cara sabia por onde ele ia passar. É muito assim. Ali é muito. Estranho, cara.
É muito esquisito. Tem um problema que eu acho que não é só de roteiro, mas de montagem também, para situar a gente, né, situar o espectador naquilo que realmente aconteceu ali, para a sequência de eventos fazer sentido, sabe? Talvez os caras não tenham filmado o resto, ou se filmou não ficou bom, vamos montar do jeito que dá. Pode ser. Do tipo assim, dá a impressão, assim, eu vou viajar aqui, que o cara saiu assim meio, sei lá o que aconteceu, parece que aconteceu alguma coisa para ele tomar aquela atitude de sair com a moto assim meio, sabe, por aí e forjar quase que o próprio acidente, assim, parece que é um negócio que ele tem um acidente e ele não liga tanto, assim, então dá a impressão assim que o cara tá meio perdidão, então assim, pode ter tido alguma coisa que nem você falou, ou filmaram e ficou ruim, aconteceu alguma coisa, ou esqueceram de filmar, porque essas produções aí, às vezes acontece uma coisa desse tipo, cara. Né, parece uma coisa absurda, mas, pô, né, não sei, né? Sei lá, o cortar do roteiro, é que nem você falou, sei lá, alguma coisa aconteceu que aí dá a impressão que falta alguma coisa ali pra justificar por que ele saiu meio... Falta. Porque tem toda uma sequência com ele, né? Tipo, ele tá lá, ele vai visitar a mulher, aí ele tem né, dorme com a mulher, então tem toda uma historinha ali, né? E aí, de repente, aconteceu isso aí, você fala, pô, mas como, né? É muito esquisito, muito esquisito. E a hora o nome dele é Knight Rider. Eu acho incrível aquilo lá, cara. A atuação ali do cara é muito boa, cara. Eu curti muito dessa vez aí que eu assisti, cara. Então, não tem gente ruim ali, até os caras da gangue dele, assim, tem gente que você nunca mais viu, assim. Aquele de cabelo descolorido lá, a presença dele é boa, só que eu tentei ver a carreira do rapaz lá e não... Deve ter muita coisa da TV, né? A galera australiana, TV na Austrália mesmo, assim. Mas todo mundo tem carisma ali, funciona, né? Os atores são bons. Fala, Alexandre, o que você fala? Então, provavelmente uma galera que fez coisas na Austrália e ficou por lá, e não veio pra cá, a gente não teve acesso também, né? Tem muita coisa que o cinema australiano, o New Wave do cinema australiano, do qual faz parte, inclusive, o filme do Peter Weir, que você falou, lá no começo, são filmes que demoraram para chegar no resto do mundo, sabe? A gente aqui, então, nem se fala. Tem muita coisa que a gente não tem acesso oficial, sabe? Não sei lá. Até o borracheiro lá, ele tem um papel quase... Mas ele tem alguma camada ali para trabalhar, né? Então o elenco é bacana, assim, a galera tem carisma, né? Foi bem escolhido. Uma galera que convence, assim, sei lá, às vezes os caras já eram delinquentes também, fizeram... Conseguiam eles de outros carnavais, né? Não, você tá interpretando bem, não, só fiz eu mesmo, sou assim. Seja você mesmo, né? Seja você mesmo. O que eu tenho que fazer? Não, seja você mesmo. Diz que o cara que faz o Johnny Boy, ele enchia tanto o saco dos caras que teve um dia lá que aquela cena lá que ele fica algemado lá, né? Os caras deixaram ele pra ir almoçar e deixaram ele lá, cara. De tão chato que ele era, cara. Porra, cara. Aliás, é uma cena que o Max vira o Jigsaw, né? Dos Jogos Mortais. Segura aí. Se você tentar cortar a algema, vai demorar uns 10 minutos. Mas talvez você consiga cortar em 5 minutos o teu tornozelo. Caramba. Então, eu acho que não dá nem 2 minutos, né? Já explode o negócio. Meu Deus, cara. O pessoal foi dublado, né, pro mercado americano, né? Porque tinha sotaque muito forte pro mercado dos Estados Unidos. Eles, naquela época, eles já tinham birra com idioma de outros lugares, já, né? Até com sotaque os caras não aguentam, né? Nossa, então teve que dublar e tal. Principalmente o Mel Gibson tinha um sotaque muito forte naquela época ainda, né? Aí teve que dublar de novo. A frescura do caramba, né? Não, mas é difícil de entender, às vezes. Tem coisa de sotaque australiano que é complicado de entender. Tem um negócio que a gente conhece que é a legenda, né? Que pra eles é uma coisa impensável. Né? Não, ainda mais num filme que oficialmente já tá em inglês, imagina. Você colocar a legenda no filme já é em inglês, cara. Mas aqui no Brasil, às vezes, eles não legenda filme português. Tem isso aí, né? Ia dar nó no cérebro dos americanos lá. Ia dar tilt. Mas tem uma coisa no filme de questão de violência, assim, que assim, até curioso, porque assim, a cena mesmo que
Eu acho assim, tem aquela questão da cena de violência de cartaz e tipo de diversão, mas, por exemplo, na cena que vai mostrar a mulher lá com a criança, ele não mostra, né? Exatamente. Mostra só o sapato dela, o sapato. E mais, eu acho que ele vai, assim, num lado de bom gosto mesmo. É um filme de exploitation? É. Mas ele sabe até onde ele pode ir e mais, ele manipula a nossa percepção da coisa também. Porque o Max, ele corre em direção a ela, a câmera vai acompanhando ele até certo ponto e depois ele continua até ela. A câmera não vai lá. Uhum. Aquele momento não é pra gente ver. Aquele momento é do Max. E tem uma preocupação mercadológica envolvida também, não precisava ter mostrado. Então foi de bom gosto. O Alexandre definiu, foi de bom gosto. Não precisava, né? Em relação ao mercado, ninguém quer ver uma criança sendo atropelada. A gente não vê isso, né? Pois é. E eu acho que aí a gente percebe que a gente tem um diretor que tem o comando da situação. Por mais que fosse um novato, ele tem o comando da coisa, sabe? Ele poderia extrapolar e falar, não, vou mostrar assim e dane-se. Mas não, né? Eu sei que é melhor pro filme eu não fazer isso e é melhor pro espectador. Fica mais pesado pro espectador não ver e só ver o sofrimento do cara, sabe? Então, eu acho que é um dos melhores momentos para mim do filme. Esse é um dos momentos que realmente mostra que o George Miller é um baita de um diretor, cara. Desde o começo. Eu concordo. Em relação ao suspense, tem a cena do sorvete também, né? Que mostra o vilão lá e ela tá tomando sorvete com a... Ela falou, fica aí arrumando pneu aí que eu vou tomar um sorvete e tal, vou dar uma volta de carro. Daí eles chegam lá e tal, ele pega, lambe o sorvete dela, assim, aí ela tá bem vulnerável. O que vai rolar? O que vai acontecer? Daí ela tem um jogo de cintura ali, que eu acho que ela é casada com um policial, ajuda um pouco, não sei, né? Mas dá uma joelhada no saco dele ali e consegue se livrar ali por pouco tempo, né? Eu gosto disso também porque ele dá a chance dela agir. Ela não é só uma garota indefesa, sabe? Ela morre, não é porque ela é indefesa, porque não tava num momento ali que qualquer pessoa morreria, sabe? Mas quando ela precisa defender o filho, ela sabe se virar, sabe? Eu gosto disso. Um filme de 79, cara, a gente para pensar, é ridículo dizer isso, mas quebra um pouco barreira, sabe? E colocar uma personagem ali que não é só a garota indefesa, a donzela em perigo, não é isso. E pra cena lá do... Que aí tem, né, tem todo o rolê lá do final ali, né, que ele vai se vingar e tudo, aquela coisa, que assim, é tudo muito frenético e tudo, e eu acho... Eu contei dessa vez, 16 minutos que dura a vingança. O filme tem 1h30, por 1h20, a gente não tem o Mad Max. A gente tem o Mad Max por 16 minutos. Isso é muito maluco de você pensar, sabe? E ainda que ele não teve nem tempo de se lamentar, né? Ele nem deu tempo de... Ele vai sofrer depois. Ele vai ter que fazer o que tem que fazer e nem... Depois eu sofro. Deixa eu matar esses caras, velho. Tá. Vocês não acham também assim, que nem vocês tinham comentado aí, o Adriano também falou da questão de o filme que ele queria fazer, né, o Evil Dead, né, a cena final, que aí depois meio que é repetida no 2, né, só que aí no 2 com muito mais, assim, coisa mais espetacular, vamos falar assim, mas aqui também, cara, é um negócio bem pesado, hein? E assim, é muito bem feito, que era ali, sabe? Porque ele conseguiu fazer, envolve um monte de coisa, né? Caminhão, a logística de você fazer aquilo é absurda, cara, para um filme de barco, sabe? E eu gosto muito quando ele, tipo, e no 2 também tem muitos aí, que a câmera tá fixa assim no chão, né, e tá aquela velocidade ali da estrada, e sempre tem um morrinho, assim, que aquele morrinho vai revelar o que tá ali na frente ali, cara, e ele sempre faz isso aí, que é um negócio que sempre pega a gente, cara. O Burner ali é muito esquisito, cara, e ele falou que cada cena ele falava com um sotaque diferente, né? Pra fazer que o cara realmente não tá muito integrado no mundo aí, né? Muita presença, cara. Ele é fantástico, cara. O Paul Cutter é um vilão. Você não gostava dele, Marcos? Não, assim, eu nunca, assim, sabe, tipo, peguei a vibe do cara, assim, tipo, beleza, assisti o filme e tal, mas, assim, de prestar atenção, assim, na atuação do cara, assim, foi a primeira vez, assim, mesmo, assim. Eu sempre assisti mais o 2 e o 3, tá? Então, era isso que eu ia comentar. Eu não sei de vocês, qual foi o primeiro Mad Max que vocês viram? Foi o terceiro, da Tina Turner, que passava no SBT. Foi o primeiro que eu vi. Pois é, eu acho que tem... O 3. Dificilmente a gente via o primeiro passar na TV.
Então, provavelmente... Eu nunca vi o primeiro passar na TV. Eu vi uma vez. Eu vi na Globo. Eu vi ele passar na Globo. Mas, assim, madrugada também. Eu vi na TV a cabo esses dias, mas na TV aberta eu nunca vi. A gente estava mais acostumado com aqueles vilões muito mais caricatos do segundo e do terceiro. E aí, quando pega pro primeiro, o vilão é normalzão, né? Isso! Eu acho que é isso. E aí tem aquelas... Nossa, mas o vilão é só isso, né? Sabe, tem mais coisas ali em volta do cara e eu acho que ele é um vilão bem assustador, cara. A cena do sorvete mesmo, você sabe do que é assustador, cara. É tenso mesmo, acho bem tenso. A hora que chega ali na Jessie, né? O nome da Jessie. Isso. Uhum. Quando ele chega na Jessie ali, você fala, caramba, né? Coitado, já era. Né? Porque o cara você viu momentos atrás o que ele é capaz de fazer. E eu acho que ele manda bem, cara. Ele tem uma presença realmente impressionante. Agora, uma coisa que você tinha puxado há pouco tempo atrás, você falou no podcast lá do Copland, a gente falou do diretor iniciante e tal, mas tem uma outra coisa que a gente fala no Copland que também se aplica ao Mad Max, né? Esse filme é um western, né? Ah, sim. Total. Exato. Um western, é uma gangue que tá infernizando uma cidadezinha e o cara que é o único vestido de leite que tem na cidade e quer bater de frente com os caras, mas aí acaba acontecendo uma tragédia e no fim tem um duelo dos caras, sabe? Até o lance dos carros virem um de frente pro outro tem essa coisa do duelo ao sol, né, de dois personagens. E tem até aquela coisa do cara ter a natureza de bandido mesmo e sabe um pouco como que o bandido age, né, que tem muito a ver com o herói do faroeste também, né, e ele tem muito disso também. E engraçado que a gente tava falando do ator lá, aí se você puxar a cinematografia dele, parece que ele ficou bem limitado ao cinema da Austrália mesmo, televisão assim, não tem muita coisa. Se tem o Mad Max 1, daí você ficar puxando assim, a coisa que eu conheço é Mad Max, a Estrada da Fúria, porque o mais aí ficou desconhecido pra mim. Ele tem uma cacetada de coisa aqui, mas o que eu vi dele é o Mad Max 1 e o Mad Max 2015. Faltou você. Não voou muito, né? Ver um pouco o cinema australiano e a B, né? Pra ver qual é da cara, né? Do cara. O cara que era ator de teatro. Ele tem formação shakespeariana. Ele fez muita montagem de Shakespeare no teatro. Ele parece mesmo. Curioso mesmo, cara. E assim, ele fez um filme anterior, que até o Guzzi também, é o Stone, que também é um filme que influenciou aí o George Miller para fazer, que é com um motoqueiro, né? Então, assim, eu acho que a vida pregressa dele, por exemplo, tem O Homem de Hong Kong, que também é outro filme australiano famoso e tal, né? Então, ele ficou ali, né? Ficou naquela, né, cara? Pra gente fica bem difícil mesmo, assim, vir muita coisa, assim. Principalmente anos 80 ali. Porque, assim, esse período aí da Austrália, eles conseguiram ir bastante pra América, né? Teve muita gente que surgiu ali nesses anos 70, né? Mas, assim, pra gente, assim, agora, com a internet, que a gente consegue ver, assim, mais filmes, essa coisa toda. Então, quem sabe aí, né, cara? Eu tava vendo a filmografia do Hugh Keays-Byrne, ele fez uma série que eu gosto muito, até recomendo, Farscape. É uma série de ficção científica produzida pela equipe do Jim Henson. Então, todos os alienígenas, assim, tem muito boneco, muita maquiagem. Como é que é o nome da série, Alexandre? Farscape. Tem uma das atrizes principais da série, tá no Mad Max 2, que é a co-protagonista lá com o Max e tal, aquela que tá toda de branco e tal, ela tá na série Farscape também. E ele também faz um personagem em Farscape. Durante praticamente a série toda, ele aparece pontualmente ali. E essa série eu recomendo muito, cara. É uma série de ficção científica muito legal, muito legal. Tem umas ideias, assim, fantásticas pra época. Ela é final dos anos 90, começo dos anos 2000 ali. E tem disponível em algum streaming desses de graça, sabe? Tipo Pluto TV. Acho que ela tá na Pluto TV. Legal, cara. Bom se indicar aí, cara. Sobre os filmes que... As cópias, assim, mal feitas, vocês lembram de alguma ou não? Eu lembro de um filme que passava no SBT, não sei se o Alexandre dele lembra, chama Interzone. Tem até uma cópia mal feita da Tina Turner lá. Passava muito no SBT esse cara, esse filme, mano. Interzone, tinha um careca que parecia o Dalsin, que era amigo do herói lá. Você não lembra de uma parada assim, mano?
O filme começa com uma briga numa taberna, pós-apocalíptico. O filme tinha um clima pós-apocalíptico total. Passava tanto no SBT isso. Você lembra? Eu lembro tem uma memória sua, eu acho. Eu lembro mais daquele com Patrick Swayze. Como é que chama? O Crepúsculo de Aço. Crepúsculo de Aço. Nossa. Não, pra falar assim de influências do Mad Max, cara. Ó, um filme que eu tava assistindo nessa pegada aí, cara. Nossa, o filme é muito ridículo, cara. É com o David Carradine. Se chama Death Sport. Não sei se vocês assistiram. Você assistiu, Alexandre? Sabia, você adora essas tranquilas também. Cara, começa, Adriano, o filme com o David Carradine de sunga, capa e uma espada quase que de vidro, assim, cara. É um negócio horrível, cara. Tem aquele do Emílio Esteves com o Mick Jagger lá. Ah, mas eu acho que esse aí não tem muito. Jagger não é tão Mad Max, não. Porque não é pós-apocalíptico, cara. Ele é meio Highlander, se for ver o Free Jack. Highlander. Um pouco de Highlander. O diretor do Highlander é australiano também. Ele foi pegado nessa vibe aí. Ele foi pegado na onda, né? O filme a produção é britânica, mas o diretor é australiano. Qual que é o diretor do australiano, do Highlander? Qual que é o nome dele, vocês viram? O cara é australiano, ele é da Austrália. James Mokory. Não é James. É o Russell. Russell Mokory, isso. No Highlander 2 tem muita influência de Mad Max. Highlander 2 bizarramente tem influência de Mad Max. Mas o diretor aí do Free Jack é o diretor da Terra Tranquila, que é australiano também. Jeffrey Murphy, eu acho que é o nome do cara. Só um detalhezinho da produção, cara, assim, só pra fechar, o jeito que os caras montaram o filme. Que os caras montaram. Porque assim, você sabe dessa, Alexandre? Posso falar aqui? O George Miller contratou um cara pra montar ali junto com ele, né? Um tal de Tony Patterson. Só que a moviola, o lugar onde eles iam montar, foi feito pelo pai do Byron Kennedy, cara. O pai dele era meio inventor e inventou lá uma máquina, uma moviola para os caras montar o filme, montar no apartamento de um outro sujeito, que aí, tipo, durou 4 meses a montagem, aí o cara desistiu porque ele foi contratado para um outro filme, aí o George Miller chamou um outro cara chamado Cliff Hines, que esse cara depois virou político, nem com cinema ele mexeu muito, ele virou político, esse cara aí, e que falava que, aí no final das contas foi o George Miller, depois de 3 meses, o George Miller e o Byron fazendo a montagem, que ele falava que tem uma célebre frase que ele fala assim, que ele cortava o som na sala de estar e o Byron terminava o filme na cozinha, cara. Então é uma coisinha que aconteceu. E assim, eu só queria colocar isso aí pra fechar. E outra coisa, né? Até A Bruxa de Blair é o filme mais lucrativo da história do cinema, né? Que coisa, né, cara? Quanto ele custou e quanto que ele arrecadou, né? E o Bruxa de Blair é mais absurdo ainda, porque o Bruxa de Blair custou um trocado, né? Eu acho que até hoje o Mad Max eu acho que é o 4º ou 5º filme mais lucrativo que teve, né? Que aí teve a Bruxa de Blair, teve o Atividade Paranormal também, né? Que custou menos ainda que a Bruxa de Blair, né? Então e arrecadou mais, alguma coisa desse tipo, assim, cara. Sim. Só pra gente fechar também, comentar um pouquinho sobre o Byron Kennedy, porque o que aconteceu com esse cara foi uma judiação mesmo, né? Ele morreu com 33 anos num acidente de helicóptero. Aí ele tava pilotando, né? Era ele que tava pilotando. Ele que tava pilotando. Foi logo depois, tava na pós-produção do Mad Max 2, eu acho que ele nem chegou a ver o filme pronto. E era um cara proeminente, ele é um cara bem engenhoso, assim, ele poderia ter alguma relevância no cinema, mas infelizmente ele morreu precoce, né? E assim, o outro cara que produz os filmes com eles ali, né, e depois mais pra frente, é o irmão do George Miller, que era advogado, aí resolveu, não vou mexer com cinema. Esses caras aí também, viu? Mas assim, cara, é um filme assim que é legal demais assistir. Legal demais. Curtinho, ele é direto ao ponto. Sim. Tem uma outra cópia de Mad Max que a gente não pode esquecer. Opa, por favor. Waterworld. Nossa, cara. Nossa. Porque ele pensou, e se eu fizesse o Mad Max na água? Não é tão ruim como falam esse filme. Não é tão ruim como desenho, não é. É um bom filme. Ele é bagunçado.
bagunçado, mas ele é bem produzido, ele tem atores bons, né? Não dá pra falar que é ruim, não, mano. Eu gosto. Eu já não tenho tanto. Assim, não acho que é horrível e não acho que é um desastre total, mas também não acho. Desastre. Não é uma obra-prima, mas é um filme divertido. Dá pra ver. É um filme que eu acho que dá pra ver. Eu acho assim que pra falar das influências do Mad Max, principalmente do 2, porque aí o 2 que pegou mesmo o negócio, na questão de estética e tudo, né? Eu acho que a gente teria que fazer outro programa mesmo, como foi dito aí no comecinho. Com certeza. Até porque merece, porque assim, por mais que o Mad Max 1 seja muito importante, não só para o cinema australiano, mas para muita coisa que a gente ia ver depois no cinema de ação dos anos 80, o Mad Max 2 é o que eu considero realmente um clássico, sabe? Sim. Mad Max 2 é um filmaço. É impressionante, cara. Impressionante. É maravilhoso. Você assistir aquilo e pensar, caramba, e no primeiro a gente já fica pensando como que o cara fez isso, no segundo é ainda mais, porque realmente ele criou um mundo todo aqui, sabe? É muito bom esse filme, e é um filme mais profundo também. Ele tem discussões mais profundas, o roteiro dele é muito melhor polido, é outro nível de cinema. Em relação às cenas de ação também, ele tinha um caminho que eu não sei se a gente vai ver de novo, porque é tudo CGI, né? Esses dias eu estava vendo a propaganda da próxima temporada do Sob Pressão. Aí na propaganda tinha um acidente envolvendo uma ambulância tombando. Aí a ambulância era CGI, cara. Era um CGI bem vagabundo, assim, tipo The Flash, tá ligado? Sabe a cena de ação do Flash? É mais ou menos aquilo que piorado. E, cara, cadê a ambulância de verdade? É muito difícil você pegar uma ambulância e fazer ela capotar, mano. Então, dá um pouco de medo do que vai. Merda, né? Por isso que a gente ficou muito empolgado com o John Wick, por exemplo. Porque ali é guerrilha, né, mano? É braço, é dublê de verdade, né? E o Mad Max é um sopro disso. De 2015 foi um sopro, foi incrível, né? O de 2015 é uma obra-prima também, é maravilhoso. Sim. Não, eu acho que o de 2015 coloca todos os outros no bolso. Você tá maluco, cara. A gente tem que gravar um programa de novo, né, Marcos? A gente vai gravar outro, né? Sim. Vamos lá. Então, com promessa de um próximo programa, afinal de contas, Mel Gibson sempre tá tentando voltar aí na pauta aí do Cinema Aventura. Quero agradecer aí aos meus queridos aí. Adriano, valeu, até, não no próximo, no outro. Um abraço e até o próximo Mad Max, que eu vou querer estar no próximo programa também, lógico. Né? É um piloto, viu? Alexandre, valeu e até uma próxima aí. Até a próxima e também já me prontifico aqui. Vai falar do Mad Max. Estamos escalados. Já tá escalado. Só dá data. Isso aí. E daqui a 15 dias nós teremos Ed Murphy na parada num filme policial. Valeu, gente. Um abraço. Até mais.